Economistas revisam projeção do PIB para 2022 após resultado melhor que o esperado no segundo trimestre. Programas de transferência de renda como o Auxílio Brasil e o Voucher para caminhoneiros prometem seguir dando fôlego à economia na segunda metade do ano. O Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro do segundo trimestre surpreendeu positivamente, avançando 1,2% e vindo acima da média projetada pelo mercado. O setor de serviços confirmou sua importância para o crescimento econômico do período. O segmento avançou 1,3% no trimestre e deve continuar sendo o motor da economia até o final do ano, segundo analistas. Algumas casas já começam a revisar suas projeções para o PIB brasileiro no acumulado do ano após o resultado divulgado hoje. É o caso do Goldman Sachs, que atualizou sua previsão de crescimento de 2,2% para 2,9%. O banco destaca que além do segundo trimestre melhor que o esperado, as taxas de crescimento do quarto trimestre de 2021 e do primeiro trimestre de 2022 também foram revisados para cima. A aposta do Credit Suisse também passou a ser de crescimento econômico de 2,9% em 2022. Esperamos que o crescimento se mantenha em alta nos próximos trimestres, afirmam os analistas do banco. O Credit também revisou a projeção de 2023, de 0,2% para 0,9%. O BOFA foi ainda mais otimista, elevando a projeção de 2,5% para 3,25%. O banco acredita que medidas de estímulo e reduções nos preços dos combustíveis devem ter uma grande influência positiva nos resultados do segundo semestre. O impacto de uma desaceleração global é um risco baixista para o período, assim como os efeitos da política monetária apertada, ressalvam os analistas do BOFA. Os analistas subestimaram bastante o impacto do setor de serviços na atividade, admite o economista Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Após a divulgação do PIB do segundo trimestre, a RB Investimentos revisou sua projeção de crescimento econômico para 2022, do cenário base, mais 2%, para o cenário otimista, mais 2,5%. Observamos um crescimento especialmente relacionado à parte de transportes, muito em função das mudanças de hábito de consumo da população. O e-commerce dinamiza essa parte, mas também tem o setor externo. Toda a parte de transporte, armazenagem e frete internacional de commodities acaba sendo contabilizada em serviços, explica Matheus Pisani, economista da CM Capital. A casa também está revisando as estimativas de PIB de 2022 para cima, após o resultado divulgado hoje. A melhora da atividade vem desde o início do ano e é explicada, sobretudo, pela reabertura da economia após o relaxamento das restrições da pandemia e a recuperação do mercado de trabalho. Outro aspecto favorável são os benefícios fiscais, como a liberação de saques extraordinários do FGTS e a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Programas de transferência de renda como o Auxílio Brasil e o Voucher para caminhoneiros prometem seguir dando fôlego à economia na segunda metade do ano. O número do segundo trimestre foi bastante forte, robusto, mostrando que boa parte da atividade econômica está sendo gerada no Brasil. É o que chamamos de absorção interna, tiramos os componentes externos, afirma Vitor Cândido, economista-chefe da RPS Capital. O setor externo não foi destaque, importações cresceram 7,6% e as exportações diminuíram em menos 2,5%. A absorção doméstica aumentou 2,4% na comparação trimestral, depois de recuar 0,3% entre janeiro e março deste ano. Pelo lado da demanda, um dos destaques foi o consumo das famílias, que avançou 2,6%. Isso acontece pela retomada do emprego, que apesar de ter um rendimento médio real por trabalhador ainda baixo, fez com que a massa salarial subisse na esteira de mais gente trabalhando, explica André Perfeito, economista-chefe da Necton. Apesar do resultado bom, a casa ainda não revisou suas projeções para o PIB de 2022. Vamos olhar em detalhe outros componentes como o setor externo, que recuou com a alta expressiva de importações e queda nas exportações. Expectativas para o PIB nos próximos trimestres. Resta agora saber como será a segunda metade do ano, em que se espera uma desaceleração vinda dos efeitos da política monetária, afirma Luca Mercadante, economista da Rio Bravo. Com o resultado de hoje, a casa deve revisar as projeções para o PIB de 2022 a um patamar próximo dos 2,5%, ante 2% esperados anteriormente. Laís Carvalho, economista para Brasil do BNP Paribas, afirma que além de superar expectativas, o PIB do segundo trimestre traz um horizonte positivo para o decorrer do ano. Consumo das famílias e investimentos subindo, absorção doméstica,
é uma composição muito positiva que traz boas perspectivas, explica. O banco prevê um crescimento de magnitude semelhante para a economia brasileira no terceiro trimestre, de 1%, e também está revisando projeções para o PIB fechado de 2022. O JP Morgan, que antes previa a queda de 1% para o PIB do terceiro trimestre, agora projeta alta de 0,4%. Ainda vemos o crescimento da economia ficar negativo no último trimestre, mas com uma extensão menor, escreveram os analistas. Para 2022, o JP revisou a previsão do PIB de 2022 para 2,6%. O carrego estatístico desse desempenho melhorou também a projeção do banco para a economia em 2023. Estamos supondo que a recessão vai se estender na primeira metade do ano que vem, mas ajustamos a previsão para menos 0,1%, diz o relatório do banco. Para o segundo semestre, a perspectiva é de um arrefecimento da atividade diante dos efeitos da elevação dos juros e da alta inflação. Porém, a dinâmica do mercado de trabalho, reduções tributárias sobre itens importantes, combustíveis e energia e os novos incentivos fiscais, como a PEC dos auxílios, darão um novo fôlego, afirma Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Continuamos a esperar desaceleração da atividade doméstica no semestre corrente. No entanto, a recuperação firme das condições do mercado de trabalho combinada a estímulos fiscais de curto prazo devem permitir um arrefecimento econômico suave, escreveu Rodolfo Margato, economista da XP. A expectativa da casa para o crescimento do PIB em 2022, atualmente em 2,2%, tem viés de alta. Por fim, também atribuímos um viés positivo à previsão de aumento de 0,5% para o PIB de 2023, a despeito da política monetária em território amplamente contracionista e o enfraquecimento da economia global, diz Margato. O Itaú manteve a projeção de que a economia vai se manter relativamente estável até o final do ano. A projeção do banco é de alta de 0,1% no PIB do terceiro trimestre e de contração de 0,1% no quarto. O estímulo fiscal provavelmente será compensado pelos efeitos da política monetária contracionistas e pela desaceleração da atividade global, escreveram os analistas. No entanto, o banco também colocou um viés de alta para a projeção do PIB de 2022, atualmente em 2,2%.